calma, esse parece o título de um vídeo super polêmico. Não é muito mais calmo do que vocês esperariam. Aguarda, deixa eu explicar e vem assistir o vídeo que vai ser bem interessante. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra fazer uma proposta parecida com o que eu já fiz em outro vídeo aqui no canal, em que eu pedi pras pessoas que me seguem no Instagram que me mandassem o que elas achavam que seria erros ou furos na narrativa de Shingeki no Kyojin, podia ser mangá ou anime, e em cima do que vocês me enviaram lá, vocês que me seguem, então quem não me segue já começa a seguir. Então, me baseando em tudo isso que eu recebi, selecionei algumas falas de vocês pra eu comentar e dizer se eu concordo, se eu não concordo, acrescentar mais coisas que eu penso sobre isso, e no final das contas eu quero que vocês também conversem aqui embaixo, me digam se vocês concordam, se tem mais coisas e momentos que vocês acham que são furos, quem sabe a gente não possa fazer um segundo vídeo disso, me diz aí se vocês querem, deixa o like por favor, que ajuda muito o canal, eu tô precisando muito da ajuda de vocês aqui no YouTube nos últimos tempos. Se você quiser inclusive ser mais ativo, temos o clube de canais, é só clicar em seja membro e conhecer todos os benefícios e me ajudar se você quiser. Então vamos lá, vamos começar. Lembrando, as primeiras perguntas serão totalmente livres de spoiler até o que a gente acompanhou na primeira metade da terceira temporada. Assim que eu for falar qualquer spoiler do mangá, eu vou avisar. Aí, por favor, se vocês não quiserem ver os spoilers quando eu avisar, fecha o vídeo na hora. O erro foi ter feito um hiato, muita gente falou isso, de ter feito uma pausa entre a primeira e a segunda parte da terceira temporada. E vamos pensar assim, eu prefiro dizer que não foi um erro, talvez o erro tenha sido eles não conseguirem se programar para lançar todos os episódios ao mesmo tempo, mas possivelmente pode haver ali explicações de marketing mesmo, de um período que seja melhor para lançar este próximo arco. Talvez em relação a público eles tenham um estudo que faça com que o episódio tenha mais audiência com essa separação, ou apenas o cronograma de produção seja beneficiado por essa pausa. O que eu quero dizer? Que a animação pode melhorar, o design de personagens pode melhorar, a direção pode ser mais eficiente, com mais cautela, com mais calma, e a gente tem ali um produto com uma trilha sonora mais incrível e algo mais fechadinho no arco que vem por aí, que pra muitos é o melhor arco de Shingeki até agora. Então eu prefiro dizer que não foi um erro, pensando com boas expectativas de que essa pausa traga uma melhora, algo ainda mais incrível para este momento que eu quero que seja incrível. Sinceramente, eu espero que Shingeki no Kyojin, que o Wit Studios entregue algo quase perfeito, pelo menos, para o que a gente vai acompanhar nessa próxima parte, que tem momentos importantes demais mesmo. Por que o pai do Eren levou tanto tempo para atacar a família real se ele sabia onde eles estavam esse tempo todo? Então, essa é uma explicação que eu precisaria falar um pouquinho de spoiler do mangá. Eu não vou dar spoiler, fica tranquilo. O que eu preciso dizer para vocês que falaram isso nas perguntas ou nos erros de Shingeki lá no meu Instagram é que espera, as explicações virão. Existe um propósito para que isso tenha acontecido naquele momento, naquele tempo. Fora que ninguém disse que o pai do Eren, o Grisha, sabia desde sempre quem era a família real. Como a gente sabe, a família Raiz, dentro das muralhas, estava escondida sob um fantoche de um rei falso todo esse tempo. Então talvez ele tenha tido um trabalhinho de investigação. Isso é o que a gente pode concluir sem spoilers. Para além disso, há outras explicações que vão trazer um pouquinho mais de luz aí ao momento exato para ele ter decidido fazer aquilo, que não foi vinculado ao fato da muralha ter caído. Ele teria ido de qualquer maneira, pelo que a gente pôde ver mesmo no anime, na sequência de fatos. Se quando tudo for revelado vocês ainda ficarem com essa dúvida, aí eu venho e explico melhor. O erro para essa pessoa aqui foi a maravilhosa animação do Titã do Raiz, do Rod Raiz, esse titã de 120 metros que a gente acompanhou nessa primeira parte da terceira temporada. E eu diria assim, computação gráfica é um negócio que Shingeki, quando faz em titãs, não fica necessariamente muito bom. Eu sei que muitas pessoas curtiram o Titã do Rod Raiz. O que eles trouxeram de elemento a mais em relação ao mangá foi textura, cores. Claro, no mangá a gente não tem cores, mas além disso não tinha nenhuma alusão à textura daquela pele flamejante, da pele que parecia quase uma lava. Isso foi interessante, considerando que ele tinha um calor anormal sendo liberado por toda a sua extensão do seu enorme corpo, mas eu diria que a movimentação dele, eu já falei isso na minha review, na época dos episódios em que o Titã apareceu, é uma movimentação que é lenta, claro, ele é grande, ele tem membros desproporcionais, membros muito finos, um corpo, um tronco muito largo, tudo aquilo que a gente já sabe, mas para além da lerdeza que é natural, eu achei a movimentação meio esquisita. Eu falei que ele lembrou em vários momentos um verme, e eu acho que isso pode ter sido proposital, para fazer de novo uma ressignificação, uma alusão ao que de fato o Rod poderia ser como ser humano,
mas me incomodou. Então, sinceramente, se a gente tá falando de um erro, não na narrativa nesse caso, é um erro técnico, talvez eu concorde com essa afirmação, possivelmente eu concordo sim, embora eu não ache que foi, nossa, incrivelmente terrível, especialmente quando ele levanta e aquela sua cavidade ali estomacal, que não é exatamente um sistema digestivo, cai pra cima da muralha, tudo isso já foi muito legal. Aí eu já acho que nesta parte eu não concordo, mas dele se arrastando e tal, também não curti muito, mas não é um erro narrativo, é só um problema técnico do anime. Tem uma pessoa aqui que tá questionando o fato de que na terceira temporada que a gente viu, de que o Grisha levou o Eren para a floresta, e daí tivemos a transformação do Eren em titã irracional, teve um raio caindo, muita coisa, muito barulho e tudo acontecendo, e quando o Keith chegou lá para buscar ou ver o que aconteceu com pai e filho, ele só encontrou o Eren, não perguntou nada sobre o Grisha e não perguntou do raio, não ficou confuso e foi por isso mesmo, ele achou que isso foi um furo. Realmente não foi explicado, o Keith nunca questionou o Eren sobre o que aconteceu e ficou implícito de que ele não quis saber. Né? Eu não sei muito bem, realmente pode ser um mini furo, não acho que tem um grande prejuízo para a história, mas assim, vamos tentar elaborar aqui. Ele viu que algo muito estranho estava acontecendo com Grisha, que ele desde sempre sabe que escondia alguma coisa. E ele precisou ir sozinho com o seu filho para aquele local. O Grisha, que estava sei lá onde, surgiu do nada e teve que falar com o seu filho seria o responsável para vingar a mãe dele que tinha morrido. Tem um raio, beleza, o Keith vai atrás, de repente ele encontra o garoto caído no chão, sozinho. Talvez naquela hora, frente a todo o caos que estava acontecendo dentro da muralha, de pessoas morrendo, de titãs invadindo, de buraco, de incerteza se ele e todos aqueles outros sobreviveriam mais um dia, talvez ele não tenha dado importância realmente, além do momento de que ele precisava levar a criança de volta e talvez ficar de olho como ficou depois do treinamento dele, não querendo, pelo que a gente viu mais claramente ainda no anime, que ele se formasse como um cadete, porque ele não queria que aquela criança fosse alguém especial, correndo perigo, que ela fosse completamente normal, como talvez a Carla gostaria, ou como ele achava que a Carla gostaria. Ele apenas deixou passar. Eu acho que a única coisa que justificaria um pouquinho é todo o caos que estava acontecendo nas muralhas. Pode ser sim um pequeno furo, embora, como eu falei, não acho que seja um furo prejudicial à história. Tem uma pessoa que faz um questionamento sobre a primeira temporada, quando o Eren ele é engolido pelo Titã Barbudo e ele tinha perdido um braço, então ele não teria como ter se transformado, porque a gente sabe, como a gente viu na segunda temporada, por exemplo, que ele ferido não conseguiria se transformar em Titã, porque ele ainda estaria se regenerando e tal. Então, existem alguns aspectos que vão sendo explicados melhor durante a história, que mostram que muitas vezes a sua capacidade ou estado psicológico faz com que portadores de titãs possam ultrapassar limites. Isso nunca foi verbalizado sobre a cena do Eren. E aproveito para tirar uma dúvida que muita gente me pergunta sempre, eu já respondi, mas agora tô dizendo sem spoiler porque a terceira temporada me dá essas possibilidades desde já. Que a gente aprendeu que titãs irracionais agora que engolem alguém que seja portador de um titã racional, como por exemplo os titãs do Eren, este titã irracional, como o Eren fez com seu pai, teria poder desta pessoa, a pessoa morreria e o titã irracional se tornaria um titã racional com o poder de shifter de se transformar em humano para titã conforme a sua necessidade, com alguns limites. Por que esse titã barbudo então não virou um titã como o Eren? Porque o Eren estava ainda intacto, inteiro dentro do seu corpo e, como foi falado na terceira temporada, precisa ser consumida a medula espinhal ou o fluido da medula espinhal do portador. É o que apareceu em cartela, é o que foi dito para pessoas mais atentas, a informação tá lá e é por isso que esse titã não virou um titã do Eren da vida. Por isso que o Eren ficou inteiro e a transformação dele possivelmente é pelo estado psicológico, embora isso não tenha sido explicitamente explicado. Mikasa só vive pro Eren, queria ver outro traço da personalidade dela além da obsessão por ele, pelo Eren. E isso eu posso dizer para pessoas do anime que está começando talvez a ser mais explorado no mangá. Não é um furo de roteiro também, não é o caso, mas é algo que poderia ser melhor trabalhado, tanto em anime quanto, obviamente, no mangá, que é o material original, porque ela é uma personagem que ela teve um passado minimamente explicado para que ela precisasse e pudesse se engatar no Eren, e o Eren foi o foco dela a partir de então, e ainda é, e isso faz com que ela, para além de ser super incrível e forte, seja um pouquinho diminuída do tanto que ela poderia se expandir. Não é que ela fique uma personagem desinteressante necessariamente, mas ela é vetada de várias possibilidades, estando apenas focada no Eren, e isso talvez vá mudar de alguma forma
lá pra frente na história. E talvez mesmo não é spoiler, é uma expectativa apenas em cima do que a história tá caminhando. Muitas pessoas questionaram também o fato de que a Ymir, que a gente viu na segunda temporada, que era um titã irracional, e engoliu um portador ali, amigo do Reiner, da Anne, do Bertold, de um titã racional, ela adquiriu poderes de um titã que se transforma de humano pra titã, que pensa e tal, e ela continuou basicamente com as mesmas características físicas. Então, isso é algo super questionado desde o mangá e a gente entra naquele ponto que é Isayama não tem muita proporção, muita linearidade no seu desenho, na sua arte. A gente já comentou sobre isso em vários vídeos, motivos e tal, e por isso é difícil eu dizer se foi proposital ou não, porque a gente teve mínimas mudanças. O titã adquiriu dentes mais afiados, garras, o tórax um pouquinho mais avantajado e só. E mesmo assim, quando a gente vê em outro momento, por exemplo, no mangá, como era esse titã desse cara que foi engolido pela Ymir, ele é bem diferente. Então, por que aconteceu isso? Pode ser que tenha sido um erro, sim, de lógica, de desenho do Isayama. Pode ser que ele não tenha pensado, não tenha feito alterações, não tenha sido criterioso nesse momento do mangá. E aí depois, quando a gente vai entender um pouquinho mais de como era esse titã que a Ymir absorveu, aí as coisas começam a não fazer sentido. E sim, vira um furo de história, ou pelo menos um furo de lógica esteticamente falando, nesse eu concordo. Tem dois pontos que são um pouquinho só de spoiler, eu preciso falar algumas coisas do mangá, não é nada super drástico, mas é spoiler, então pra finalizar com mais dois pontos que vocês me mandaram de furo ou erro em Shingeki, a gente vai ter spoiler, fecha o vídeo se você não quiser. Vamos lá. Primeiro, muita gente me pergunta, eu já falei disso em um vídeo de Gabi Responde sobre Shingeki, em relação a um questionamento que há muito tempo atrás, se eu não me engano, o Guto fez num vídeo do Bunka Pop, e desde então muitas pessoas falam pra mim sobre isso como um erro de Shingeki, que foi a forma apontada nesse vídeo, que é o seguinte: a gente sabe que existe um povo marlenianos que estão constantemente ao longo dos anos transformando, punindo eldianos dos seus guetos, transformando-os, como foi feito com Ymir, por exemplo, em titãs irracionais e largando nas praias de Parades como se fosse uma punição. E o questionamento era, por que eles fazem isso se na verdade eles sabem que lá dentro das muralhas de Parades está a coordenada que pode usar esses titãs irracionais como armas e portanto eles estão armando os inimigos? Não faz sentido? Vamos lá. A gente descobriu recentemente, inclusive, que Karl Fritz, que foi o primeiro Fritz, o rei que levou a galera para Parades, ele simplesmente não queria lutar. E na verdade ele queria acabar com aquela guerra que durava tantos anos e por isso ele foi e se isolou. Ele fez uma ameaça que na verdade ele nunca quis cumprir, de que se fossem mexer com ele liberaria todos aqueles titãs colossais e no final das contas ele apenas queria deixar o povo dele literalmente enclausurado até quando não desse mais. Isso é algo que, por exemplo, a gente descobre que a família Tybur sabia, algo que foi articulado entre esse rei e um antepassado Tybur. Tanto é que quando a muralha cai, a família Rhys, que tinha coordenada naquele instante, nada faz. Não faz com que titãs irracionais parem de atacar as pessoas, o povo deles, nem que ataquem os titãs racionais, nada acontece. Beleza, mas aí você pensa, os generais lá de Marley possivelmente não sabiam de todos esses detalhes, mas eles sabiam que Parades estava quieta, sem nenhum movimento há muitos anos. E na verdade, sobretudo, jogar titãs irracionais ali era uma punição para eldianos dos guetos. Eles e vários outros povos do mundo hoje tinham armamentos suficientes para inclusive acabar com titãs irracionais. Eles tinham também durante muito tempo vários dos titãs racionais sob o poder deles. Então, somada a sua capacidade bélica e os titãs racionais, aqueles titãs irracionaizinhos que eles jogavam, se fossem utilizados por um rei Fritz lá dentro das muralhas, não seria um grande problema. Além disso, na verdade, se o rei Fritz com a coordenada quisesse fazer algum estrago, os titãs irracionais eram um menor problema, porque a ameaça física que existiu foi de usar os titãs enormes que estavam dentro das muralhas para produzir um estrondo e aí sim acabar com o mundo com um grande terremoto ou algo parecido. Eu sinceramente acho que a possibilidade tática de um Fritz usar titãs irracionais para poder atacar Marley era inexistente, até porque eles estavam em ilhas diferentes, em continentes diferentes, então era só Marley dizer, beleza, falou, vou pra casa, e pronto. Existiria um mar separando eles, então grande problema, se virem com os titãs irracionais,
usa coordenada, faz o que vocês quiserem, e o problema mesmo, de novo, era o uso da coordenada com os titãs de dentro das muralhas. Só. Quer dizer que os titãs irracionais não traziam nenhum prejuízo para Marley? Traziam. E recentemente Sayama mostrou que ele não se esqueceu disso. Ele não utilizou isso de forma equivocada e ele provou isso, ou pelo menos ele se lembrou. Se foi um furo um dia, não era mais, porque ele mostrou que aqueles titãs irracionais em toda a praia de Parades, naquele terreno todo que ia até as muralhas, a única coisa que trouxe de prejuízo foi o fato de que Marley não conseguiria fazer um ataque extensivo a Parades usando, por exemplo, aviões ou o que fosse, porque eles não conseguiriam parar o pessoal deles ali, tendo tantos titãs irracionais separando a chegada até as muralhas. Então, se eles quisessem invadir para pegar coordenada ou invadir para pegar recursos materiais, recursos energéticos que em Parades são muito importantes pelo que a gente vê, né? Nisso eles seriam prejudicados, a chegada deles para ataques estratégicos. Agora, dizer que isso deixou o inimigo munido de mais forças, aí não. Aí eu acho que sinceramente não. Só foi um empecilho muito ruim que existiu durante muito tempo para Marley poder atacar Parades quando quisesse. Mas, de novo, nada que, por exemplo, com aliados muito importantes, com maior poder bélico, mesmo que com o tempo, Marley não pudesse superar. Então eu acho que isso foi um furo de roteiro? Não! E Sayama trabalhou mais esse detalhe recentemente, como eu falei, mostrando que ele não esqueceu e realmente não era um furo. O outro erro ou furo que falaram para finalizar esse vídeo, que vai ficar bem grande, faltam várias coisas para comentar, portanto digam se querem parte 2, é o fato da Annie ter sido totalmente esquecida ou subaproveitada e estar lá como um gancho, né? Mas que nunca aparece, que a gente não entende qual vai ser o uso dela daqui pra frente, se é que vai haver um uso. Então, não é um furo até a gente ver o que ele vai fazer com a Annie daqui pra frente, né? O que ele vai fazer em algum momento. Se ela vai simplesmente morrer em algum ponto, ou se ela vai sair do cristal e ter algum uso, alguma utilização narrativa importante ou não. Até o momento, o que eu acho é que é um gancho desconfortável, porque a gente fica sabendo que ela tá ali e para além de ser o local que o Armin desabafa, na atualidade ela não faz absolutamente nada, ninguém de Marley parece se preocupar em utilizá-la, mesmo como Titã Fêmea, ou utilizar o seu poder de Titã Fêmea de alguma maneira, e me dá a impressão de que o Sayama deixa aquilo como uma carta na manga, e isso pra mim, até certo momento, era legal, era uma expectativa. De um certo ponto pra cá, eu já acho que tá incômodo, tá chato, eu quero que ele fale de uma vez o que é, porque o mistério já passou, e agora a gente fica só com esse desconforto dele tá carregando isso há tanto tempo sem desenvolver. Pra mim, ou ele desenvolve, mesmo que ela não saia do cristal, que ela tem uma utilidade maior do que parecer como o confessionário do Armin, ou ele termina de uma vez com ela. Sinceramente, tem que dar um rumo. Não chega a ser um furo, porque a gente não teve o desenrolar ou a conclusão. Quando a gente tiver, aí a gente pode argumentar se é um furo ou não, mas concordo que é um erro ele arrastar durante tanto tempo. Teve o limite. Passamos o arco de Marley, entramos no novo arco e nada. Vamos lá, Sayama, na minha opinião, você tem que correr com isso, tá chato. E eu tô super rouca porque esse foi o 5º vídeo desta noite, dessa madrugada, porque tá de manhã, na verdade, quase, os passarinhos daqui a pouco estão cantando. E eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, falem pra mim, participem do Instagram, comentem aqui embaixo, deem sugestões, deixem o like, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!